Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amigos, como vocês estão? Tudo bem? Esse meu vídeo de hoje é sobre as orações, sobre tentações também, né? E como é importante a gente rezar todos os dias, em todos os momentos de nossa vida, né? Devemos estar em contato direto com Deus, isso é muitíssimo importante. E quem não reza, não se salva. A gente deve rezar para nós mesmos, em nossas intenções, também as intenções de nossos familiares, nossos amigos, e não só pelas pessoas que nós conhecemos, mas também temos que rezar pela conversão das pessoas, né? Rezar por desconhecidos também. Isso faz parte da caridade humana, né? Caridade cristã, né? Devemos rezar pelas pessoas. Conhecidos ou desconhecidos, né? E devemos rezar muito também para evitar as tentações, né? E nós estamos cercados, todo ser humano está cercado por tentações, por toda a nossa vida nós estamos sempre a ter tentações e por isso é muito importante a gente rezar, não é? Foi assim que Nosso Senhor nos disse, né? Na oração do Pai Nosso, é o que Nosso Senhor nos ensinou, né? Devemos rezar muito e pedir ajuda a Nosso Senhor, pedir ajuda a Nossa Senhora para nos livrar das tentações e sermos fortes na fé, não é? Todos nós, seres humanos, temos momentos de tentações, porque o demônio, ele odeia o ser humano e tenta de várias maneiras fazer o ser humano pecar gravemente. As tentações não são pecados em si. As tentações podem se tornar um pecado se você deixar. É porque a tentação é como se fosse uma isca que o demônio joga, né? E se você não é forte, se você é fraco na pele, então você pega aquela isca e você peca, não é? Então, isso se deve ter muito cuidado, né? Tem que ficar sempre em alerta. Então, se você tem os pensamentos de tentação, você deve reconhecer que aquilo é uma tentação, então você tem que lutar contra essa tentação imediatamente, né? Então, e rezar uma Ave Maria, também pode rezar uma outra oração que você achar melhor, ou pedir com suas próprias palavras, você pode pedir ajuda ao Nosso Senhor para libertar tirar esse pensamento de imediato de você, e você tenta mudar de pensamento de imediato, para não se deixar levar por essa tentação, né? Então, e também porque as tentações podem levar a um pecado no ato em si, né? Ou então podem se tornar só pensamentos, mas você pode também pecar em pensamentos, não é? Por exemplo, você sonhar acordado, né? Tem um pensamento assim de uma tentação da carne, né? Se você é solteiro, sonha com uma fornicação ou alguma coisa do tipo, e os casados ficam a sonhar em adultério. Então, isso e aquilo, se aquela tentação veio na sua mente, você gostou daquele pensamento escandaloso, então você fica a sonhar acordado, e isso é um pecado, mesmo que você não esteja cometendo o ato em si, então você está sonhando acordado por isso, então claro que isso se torna um pecado e um pecado mortal, né? Você tem que se arrepender desse pecado e a confissão, né? Fazer uma confissão sincera disso e evitar todas essas ocasiões de pecado, evitar esse tipo de pensamentos, né? Sonhar acordado com coisas assim carnais, né? Então, é isso. Muitos santos católicos, eles sofreram também tentações da carne em pensamento, não é? E por quê? Porque isso acontece a todos os seres humanos, né? Nós sempre estamos a sofrer essas tentações. Então, é muito importante a gente lutar. Então, os santos católicos, eles tinham também essas tentações, né? Então, o que eles faziam? Eles
se mortificavam, eles faziam jejum, eles não somente rezavam. Rezar é muito importante, né? É essencial na nossa vida, mas nós devemos ir um pouco além da oração, né? Para lutar contra as tentações, nós devemos fazer mortificação em jejum, não é? Então, os santos católicos, quando eles sofriam essas tentações em pensamento, o que eles faziam? Eles se mortificavam com jejum, com oração, com jejum, e se mortificavam também no flagelo, né? Se açoitavam com chicotes, com cintos, né? Os cilícios, né? Eles usavam, né? Isso era muito comum nos mosteiros de antigamente, nos conventos de antigamente, antes do Vaticano II, né? Vou ser mais claro, mas séculos atrás, isso era muito comum e até incentivado nos mosteiros, nos conventos, aos religiosos a se mortificar, né? E se flagelar, assim, se açoitar com chicotes, e cada vez que sofriam algum tipo de tentação da carne. E eu já li muitos livros de autobiografia de santos católicos, muitos diziam isso daí, o que eles faziam nas práticas dele, eles faziam esse tipo de mortificação, né, para se libertar dessas tentações, e funcionavam, né? Funcionavam muito bem. Então, mas hoje em dia, claro que ninguém faz isso, né? E nem os religiosos, os padres ou freiras, eu acredito que não fazem isso. Talvez alguns poucos grupos, eu não sei bem, mas eu acredito que essa prática acabou, infelizmente, né? Da mortificação. Mas é muito importante, né? Mas podem-se fazer outro tipo de mortificação, né? O jejum, né? E também dormir no chão, né? E deixar de comer coisas que gostam, né? Como doces, chocolates, umas coisas assim. Principalmente nas sextas-feiras, é um dia muito bom para nós católicos fazer algum tipo de mortificação, né? Deixar de comer um doce na sexta-feira, deixar de comer carne. Nós, católicos tradicionais, não comemos carne na sexta-feira, não somente na quaresma, não estou falando na quaresma, mas em todas as sextas-feiras do ano, nós não comemos carne como uma maneira de mortificar, né? Não estou dizendo que eu sou santa, né? Gostaria muito de ser santa, mas que esse deve ser o nosso objetivo, nós católicos, né? De nos santificar. Então, nós tentamos seguir essas práticas mais antigas, né? Então, e o que Nosso Senhor diz? Rezai para não cair em tentação. Rezar também é muito importante. Rezar e fazer essas mortificações, né? Eu acredito que muitos padres, infelizmente, muitos padres, pobres pecadores, caíram em pecado, e eu me refiro àqueles abusos sexuais horríveis que aconteceu e pode ainda estar acontecendo no dia de hoje, porque eles não tiveram uma vida de total sacrifício, né, na oração e na mortificação. Né? Nos seminários antigos, eles estavam muito mais bem protegidos e mais bem preparados para enfrentar as tentações, né? Agora, nos seminários modernos, eles rezam, né? Rezam, mas não fazem essas mortificações, né? Esses jejuns, flagelos, essas coisas. Os seminários modernos não fazem isso, né? E também não seguem aquele ensinamento antigo, né? Os ensinamentos mais antigos e mais rígidos, né? Que eu posso dizer, assim, essas práticas mais rígidas que haviam no passado, agora eles não fazem. Por isso que eles caem muito em tentação. Eu acredito que seja por isso, não é? Porque tentações, o homem sofre, quando eu falo o homem é a mulher, o ser humano. Ele sofre
desde o começo da humanidade, né? Desde Adão e Eva, sofre essas tentações. Então, agora é muito mais. Por quê? Porque não se vive essas práticas religiosas de mortificação, né? Que é muito importante para a vida de nós cristãos, não é? Gente, muito obrigado por assistir meu vídeo. Se gostar, deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Até logo. Bye, bye.